Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo da terceira fase. Vamos lá? Vamos falar sobre classificação de jogos? Então vamos. Então temos aqui os jogos sensoriais. Vocês conhecem os jogos sensoriais? Então todos os jogos sensoriais são aqueles que trabalham os sentidos humanos, sejam eles o tato, paladar, a visão, a audição e o olfato. Eles podem ser trabalhados de forma conjunta ou separadamente. Então são vários elementos de jogos que podem ser trabalhados. E ou seja, como são jogos, eles têm regras específicas para essas atividades. Então, demanda de regras mais simples ou regras mais complexas que demandam movimentações mais amplas ou até mesmo movimentações mais simples, ou melhor, com um certo padrão de movimento menor. Então nós temos vários exemplos, jogos que trabalham com a manipulação, ou seja, com a coordenação motora fina, para ter acessibilidade do tato. Existem jogos para pessoas com deficiência visual, em que são um exemplo de jogo da memória, em que cada aspecto tem uma rugosidade, um, um aspecto diferente para que as pessoas que não enxergam elas possam participar desse jogo também. Temos em relação às formas geométricas para que as pessoas possam sentir e perceber esses objetos tanto com as mãos ou com os pés também. Existem alguns jogos em que as pessoas são tocadas e elas devem perceber quem são as pessoas que estão fazendo isso. Existem jogos através do olfato, em que devem sentir diversos cheiros e adivinhá-los, de comunicação para que elas possam compreender ou reconhecer alguns dos seus colegas, por exemplo, o jogo do telefone sem fio. Existem jogos que utilizam vários alimentos para detectar os sabores, para que as pessoas possam desenvolver melhor essa capacidade do paladar, e tantos outros exemplos que podem ser executados como para os jogos populares, como por exemplo a cabra cega e tantos outros jogos que podem ser feitos nessa perspectiva de jogos sensoriais. Outro exemplo de jogos que nós temos são os jogos esportivos. Então, esportivos, então tem a ver com esporte? Sim, tem a ver com esporte. A diferença é que os esportes eles são práticas hegemônicas em que eles têm confederação, buscam o desempenho, e os jogos não, os jogos são um recorte desses esportes. Então, por exemplo, nessa imagem que está aí, temos um jogo semelhante, por exemplo, ao dodgeball, que é um jogo da queimada, mas aí apresenta uma característica da queimada como se fosse uma prática pré-desportiva. Então os objetivos eles são parecidos, utilizam técnicas parecidas desses esportes, porém com regras flexíveis e adaptáveis à realidade de cada indivíduo ou cada comunidade cultural. Então nós podemos visualizar por exemplo, um golzinho, uma prática parecida com o futebol, mas golzinho em que as regras vão se adaptar à realidade daquele grupo. Um jogo do taco garrafa, que parece muito com cricket, mas é da característica da cultura popular. Um mini jogo de voleibol com sendo 2 toques, 5 cortes, em que as pessoas vão fazendo ali os movimentos de passe, de levantamento e corte, mas que não são especificamente a prática esportiva, e outras atividades, como no caso aqui a matança, que está sendo executada, mas que deriva fundamentos por exemplo, do dodgeball, ou melhor, não que deriva, mas que tem semelhança a esse esporte, pois
eles podem ter origens diferentes em períodos cronológicos diferentes. Outra demanda de jogos são jogos cooperativos. Então, os jogos cooperativos, eles trabalham na perspectiva em conjunto, em que as pessoas devem trabalhar juntos, devem fazer as atividades de forma coletiva, em que não se busque nem a vitória, nem saber quem vai ser o derrotado, mas que possam atingir os objetivos propostos para a atividade em conjunto, que atinjam juntos, sem ter o privilégio de quem fez melhor ou quem conseguiu atingir o objetivo primeiro, e sim em que todos possam colaborar e aprender uma tarefa, uma atividade em comum. Então nós podemos visualizar esses jogos como, por exemplo, em uma atividade em que os alunos devem em conjunto levar um objeto a determinado lugar, fazer uma ponte para suportar o peso de outro colega. Então eles farão parte de uma rede em que cada um vai ter sua importância, fazer uma atividade em que cada um vai ser uma parte integrante de uma corrente em que todos vão colaborar para isso, levar um objeto a determinado lugar, sendo com a participação efetiva de todos. Então, são várias possibilidades de se trabalhar jogos cooperativos, em que se preocupa principalmente com a forma que eles vão lidar para resolver e solucionar problemas do dia a dia e de forma colaborativa. Se nós temos os jogos cooperativos, nós também temos os competitivos, que são praticamente o oposto dos cooperativos. Então, enquanto os cooperativos eles não se preocupam com quem vai vencer, qual terá o melhor desempenho, os competitivos não. Os competitivos buscam a vitória, o vencedor, e mesmo que seja com a participação coletiva, ou seja um grupo de futebol, por exemplo, que compete com outro grupo. Então aquele grupo fez a cooperação entre sua equipe, mas competiu para vencer da outra. Então não houve cooperação efetiva, e sim um jogo competitivo. Então ele pode ser visualizado e praticado em vários âmbitos, seja através de jogos de salão, como por exemplo aí, o jogo da velha, jogo dominó, baralho, são formas de competir, seja nos jogos populares, cabo de guerra, bandeirinha, pique-esconde. Estamos competindo para que aconteça a percepção de um vencedor, sejam em mini-jogos, em jogos pré-desportivos, em esportes, jogos eletrônicos. Então todos esses jogos em que haja uma competitividade, em que haja um vencedor e consequentemente um perdedor, temos jogos competitivos. E onde esses jogos competitivos, ou melhor, onde esses jogos, tanto competitivos, sensoriais, eles podem ser visualizados e praticados. Então, em vários locais de lazer, eles podem acontecer, clubes, parques, praias, bosques, enfim. No setor empresarial, então, dentro do ambiente das empresas, podem acontecer também vários tipos desses jogos. E no ambiente educacional, nas práticas efetivas dos professores, tanto de educação física como de outras áreas propedêuticas. Então, por exemplo, no lazer, eles podem fazer um jogo, como está sendo visualizado aí, esportivo, ou um jogo esportivo, que se baseia no vôlei, que é os 5 cortes, por exemplo. Eles podem fazer um trabalho direcionado à construção coletiva nas empresas para integrar melhor os seus colaboradores, fazendo que todos tenham a sua importância e possam trabalhar juntos para que consigam melhorar os scores e a produtividade da empresa. E no ambiente educacional, os objetivos e o que se almeja é muito mais amplo e pode trabalhar diversos
fatores, diversas habilidades e competências entre os alunos para que eles possam, através desses jogos, atingir os objetivos propostos para as aulas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante a participação de vocês aqui. Foi mais uma aula aqui da terceira fase com o professor Roberto Barbosa, tá bom? Valeu, até a próxima!